Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e para Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Jesus é digno de honra, de glória e de todo o louvor. A estrela maior aqui no canal Josias Dias é Jesus. A estrela que brilha aqui no canal Josias Dias é Jesus. Jesus é a estrela que brilha. Que Ele cresça na minha e na sua vida e eu diminua. Louvado e agradecido seja Deus. Jesus é bom. Jesus é bom e o diabo não presta. Jesus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja Deus por esta data linda, essa data significativa, 13, terça-feira, dia 13 de abril de 2021. Estou aqui agradecendo a Deus por esta rica oportunidade que eu estou tendo para trazer para você a meditação da palavra de Deus. E os céus vai se abrir para você. Deus tem uma palavra para você, porque Deus se importa com você. Você foi preço de sangue, é uma alma. E Deus não quer te perder para Satanás. Jesus é bom e o diabo não presta. Louvado e agradecido seja Deus. Quantos que não gostariam de estar aqui no meu lugar, irmãos, para falar para você a santa palavra de Deus? Mas Deus também escolheu a mim para ser boca de Deus para a tua vida. E Deus tem uma advertência para você. Para você, líder. Para você, pastor, apóstolo, presbítero, diácono, evangelista, missionário. Deus tem uma palavra para você, crente de banco, porteiro da igreja, do templo. Deus tem a palavra para mim e para você. Louvado e agradecido seja Deus. E Ele usa o que Ele quer, para quem quer e quando Ele quer. Louvado e agradecido seja Deus. E não sou eu que vou pregar, é o Espírito Santo de Deus que vai falar para você. Deus me deu um estudo maravilhoso e eu vou compartilhar com você, irmão. Porque aquilo que a gente gosta, aquilo que é bom, a gente tem que compartilhar, irmão. Não devemos ser egoístas. Temos que compartilhar com nossos irmãos aquilo que Deus nos manda dividir com o nosso irmão e a nossa irmã. E eu te abençoe em nome de Jesus. E se você tem o coração aberto, esta palavra que você vai ouvir vai descer do seu coração e vai dar fruto. Agora, se você tem o coração fechado para a verdade, saia agora mesmo do vídeo aí e vai assistir outros vídeos. Se você tem a mente aberta para a verdade, essa palavra vai dar fruto na sua vida. Mas se você tem o coração fechado, a mente fechada, aí fica difícil. Mas eu só prego para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, não tem problema, não prego, eu só prego para quem quer ouvir. Louvado seja Deus. Ah, mas eu não gosto das pregações do irmão Josias. Aí você perde a bênção, porque eu não prego nada, meu amigo. É Deus que me desaquieta, me dá a palavra para pregar. E o meu chamado é espinhoso, é perseguido. As minhas pregações não trazem aplausos, não. Elogio nem eu quero, eu prefiro as orações do que os elogios. Louvado e agradecido seja Deus. E papai tem uma palavra para mim, para você, meu irmão e minha irmã. Jesus está voltando e resta pouco tempo.
E muito Deus já está recolhendo, irmão, da face da terra. Porque não vão suportar o que há de vir. Não espere coisa boa. Daqui para frente, irmão, a gente já estamos vivendo o apocalipse. A humanidade nunca viu isto que está acontecendo no nosso planeta, irmão. Essa pandemia. Louvado e agradecido seja Deus. E Deus está mostrando os sinais da sua volta. E também tem uma palavra para mim e para você. Deus está irado com alguma liderança que estão em cima dos púlpitos, se enriquecendo, pregando não por amor às almas, mas por amor ao que as almas têm no bolso. É estreito, irmão, é espinhoso, não é fácil pregar uma mensagem como esta, mas eu tenho convicção, a certeza que Deus está me levantando como voz profética para você. E vai levantar muitos Josias. Deus nesses últimos dias vai usar os pequenos para confundir os grandes, porque os grandes estão distorcendo a escritura. E o grandão da Galileia vai confundir os sábios e entendidos. E vai levantar muitos Josias. Vai levantar muitos homens, meninos, jovens. Deus vai usar para não perder você para o inferno. Louvado seja Deus. Meus queridos, o tema para esta mensagem, essa pregação é essa aí. Louvado seja Deus que está aí no rodapé. Qual foi a pregação de Jesus? Louvado seja Deus. Ou seja, a pregação de Jesus era o que? Este é o tema para esta mensagem. Louvado seja Deus. A pregação de Jesus, meu irmão e minha irmã, pastor, evangelista, apóstolo, missionário, a pregação de Jesus era o que? Louvado seja Deus. Vamos ler. Desde já agradeço a sua presença aí. Deixa o teu comentário. Louvado seja Deus. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí. Para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Eu estou aqui. Não estou aqui perdendo meu tempo. Mas estou aqui porque Deus mandou eu gravar essa mensagem para você. Louvado e agradecido seja o nome de Deus. Na minha e na sua vida. Eu não estou aqui para brincar de ser pregador. Não estou perdendo tempo. Tenho convicção disso. Mas Deus me usa para falar para você essas verdades bíblicas. Louvado seja Deus. Vamos ler Mateus capítulo 3, versículo 1. Louvado seja Deus. E naqueles dias aparecia João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as vossas veredas. Oh, glória a Deus, aleluia. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de ouro, de couro, em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Louvado seja Deus. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. 6. Começou a chover, irmão. Chuva é benção. Ô, glória. Aqui no céu da Paraíba está chovendo, irmão. Você está escutando o barulhinho aí da chuva? Louvado seja Deus. O 6 diz assim: e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham
ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode ressuscitar filhos de Abraão. Louvado seja Deus. 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar, ele vos batizará com Espírito e com fogo. Louvado seja Deus. E em sua mão tem a pá, e limpará da sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, e nunca se apagará. Louvado seja Deus. Eu vos pergunto, irmão, baseado em Mateus capítulo 3, louvado seja Deus, versículo 2, louvado seja Deus. Qual era a pregação de João Batista? Qual era a pregação de João Batista, meu irmão e minha irmã? Louvado e agradecido seja Deus. Aleluia. Qual era a pregação de João Batista, irmão? A pregação de João Batista era Malaquias 3:10. Aleluia. Louvado e agradecido seja Deus. Deus está começando a me usar, irmão. A pregação de João Batista, qual era, meu irmão e minha irmã? Era Malaquias 3:10, que diz assim: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que nela vos abasteça. Era essa a pregação de João Batista, irmão. A pregação de João Batista era Malaquias 3:8, que diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Era essa a pregação de João Batista, meu irmão e minha irmã. Qual era a pregação de João Batista? Já estou terminando. Louvado e agradecido seja Deus. A pregação de João Batista, meus queridos, meus amados, era: arrependei-vos, arrependei-vos. Esta era e foi a pregação de João Batista. Arrependei-vos. João Batista não pregou Malaquias 3:8-10. João Batista pregou Mateus capítulo 3, versículo 2. Louvado e agradecido seja Deus, que diz dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O reino do céu, irmão, é chegado. Os sinais estão aí. A nossa geração, irmão, é mais privilegiada do que a geração de Noé, porque a nossa geração tem muitos sinais que indicam a volta de Jesus. E a geração de Noé só tinha um único sinal, e o sinal era a arca. Quem entrasse na arca de Noé se salvaria, e quem não entrasse iria morrer nas águas do dilúvio. Mas a nossa geração, irmão, tem muitos sinais no céu, na terra e no mar. A nossa geração tem a Bíblia. A nossa geração tem o que a geração de Noé não tinha, meus queridos. Mas é uma geração
de pessoas de coração endurecido, pessoas que vivem como se nunca fosse morrer, pessoas amantes dos prazeres, pessoas apaixonadas por este mundo. Louvado seja Deus. Qual era a pregação de João Batista? Louvado e agradecido seja Deus. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 17, meus queridos. Diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: trazeis os vossos dízimos à casa do tesouro. Seja dizimista. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Foi isso que Jesus pregou. Se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. É isso que está escrito em Mateus capítulo 4, 17. Qual foi a pregação de Jesus? Era o que, meu irmão e minha irmã? Senhores líderes, a pregação do Salvador, do Messias, era o que? Era dízimo? Não, senhor, não, senhora. Não. A pregação de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Louvado seja Deus. A pregação de Jesus não era dízimo. Jesus não mandou o cristão da nova aliança ser dizimista. Louvado seja Deus. Jesus não pegou 10% do seu salário. Jesus não chamou quem não dava o dízimo de ladrão. Você não vai me mostrar um único versículo da Bíblia. Bota aí no rodapé do vídeo. Alguém na Bíblia dizimando dinheiro. Dizimando. Qual é o capítulo, versículo da Bíblia? Alguém dizimando? Não tem. Não, senhor e não, senhora. Eu te dou a eternidade. Eu lhe dou a eternidade. Isso mesmo. Até o dia que você morrer, para você botar aí nesse vídeo aí. O versículo, capítulo. Aonde alguém dizimou dinheiro. Mas você vai encontrar alguém ofertando dinheiro. A oferta da viúva ali não foi dízimo. Foi oferta voluntária. Porque dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era comida, alimento, fruto da terra, da plantação, do roçado, criação. Dízimo era vaca, ovelha, criação, era comida, cereais, nunca foi dinheiro, não senhor e não senhora. Então, a pregação de Jesus era o quê? A pregação de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Senhores pastores mentirosos, assaltantes da fé, que distorce as escrituras sagradas, distorce Malaquias 3, 8, 10, pregando judaísmo, pregando Moisés. Vocês anulam a volta do Salvador. Vocês, com essas pregações de dízimo em dinheiro, estão retardando a volta do Salvador. E o Salvador me usa como voz profética para você. Pare de mentir em nome de Deus, porque os mentirosos não herdarão o reino do céu. A pregação, a mensagem de Deus para você é: arrependei-vos. O maior inimigo de vocês hoje, na atualidade, é a internet e o YouTube, que está desmascarando muitos falsos ungidos, pastores, apóstolos, bispo, evangelista, presbítero, mentirosos, padres, mentirosos, pregando dízimo. Foi pregando Malaquias 3, 8, 10, que muitas sinagogas cresceram, fizeram impérios. Foi pregando Malaquias 3, 8, 10, que vocês fizeram filho do inferno 2 vezes mais do que vós.
Foi por causa da perseguição ao não dizimista que muitos se tornaram ateus e Deus vai requerer de você. Mentirosos em cima de púlpito. Deus está irado com esta mentira pregada em cima dos púlpitos. Vocês estão anulando o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Louvado e agradecido seja Deus. Qual foi a pregação de Jesus? O que Jesus pregou? Ele pregou o que vocês pregam nos púlpitos. A galinha dos ovos de ouro, o dízimo. Hoje, na maioria dos templos, das sinagogas, a pregação do dízimo é mais pregada do que a volta de Jesus. Se tornou-se um hino nacional para o cristianismo. E a pregação do dízimo é uma das maiores heresias do cristianismo. A primeira igreja a pregar dízimo no Brasil ou no mundo foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que distorceu Malaquias 3:8-10. E o cristianismo, os rebeliados do catolicismo, abriram seus templos, suas sinagogas. Não botaram imagem de escultura para adorar, mas trouxeram essa bagagem mentirosa do dízimo. Louvado e agradecido seja Deus. Há tempo de arrependimento. Eita Deus, é forte. A responsabilidade é grande. Louvado e agradecido seja Deus. Vamos ler agora, meus queridos, Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. Louvado e agradecido seja Deus. Versículo 38. O que é que diz em Atos, capítulo 2, versículo 38? Diz assim: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados. Receberei o dom do Espírito Santo. Oh, aleluia! Louvado e agradecido seja Deus. A pregação dos apóstolos, a pregação do apóstolo Pedro era o que, meu irmão e minha irmã? A pregação dos apóstolos era o que, senhores pastores? Era Malaquias 3:8-10. Era dízimo, era devorador, migrador e cortador. Era quem não der o dízimo, o migrador, cortador, o devorador vai atingir suas finanças e você vai gastar na farmácia. Era essa a pregação dos apóstolos. Quem não der o dízimo está roubando a Deus, vai para o inferno, não vale uma prata furada. É isso que os apóstolos pregou. Qual era a pregação dos apóstolos? Os apóstolos de Jesus pregaram o que? Louvado seja Deus. A própria Bíblia responde em Atos 2:38, que diz assim: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. A pregação dos apóstolos era: arrependei-vos, arrependei-vos. Esta é a pregação que Jesus está mandando eu falar para você. Arrependei-vos das vossas mentiras, das vossas tradições religiosas, porque muitos dos senhores estão pregando o que os outros estão pregando e deixando a Bíblia de lado. Estão pregando o que Jesus mandou pregar, mas vocês estão pregando. Mas haverá um dia de acerto de contas na eternidade. Haverá um dia de cobrança. Mas Deus está te advertendo, te alertando, te orientando.
Louvado e agradecido seja Deus. Meus queridos, a pregação pregada hoje nos púlpitos das igrejas de 4 paredes, as pregações pregadas hoje nas maiorias, não todas, não vou exagerar aqui, amém? Sim ou não? Mas a pregação pregada hoje na maioria das igrejas é o que, meu irmão? Minha irmã? Pastor, a pregação pregada hoje na maioria das igrejas é o que? A pregação pregada no púlpito da sua igreja, nos púlpitos das igrejas hoje é o que? Aleluia, louvado seja Deus. É Malaquias 3, 8, 10. É isso que os senhores estão pregando, a lei e não a graça. É isso que os senhores estão pregando, Moisés e não Jesus. É isso que vocês estão pregando, judaísmo e não cristianismo. Louvado e agradecido seja Deus. A pregação pregada hoje nos púlpitos das igrejas é o que? É Malaquias 3, 8, 10. Isso se tornou o hino nacional para 99% das igrejas. Esta pregação se tornou a galinha dos ovos de ouro. Louvado e agradecido seja Deus. A pregação central hoje na maioria das igrejas, das sinagogas, dos templos, tanto no cristianismo como no catolicismo, é Malaquias 3, 8, 10, que diz assim, o 8 diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubai, e dizeis, em que vos roubamos dos dízimos e das ofertas alçadas? E o 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abstenha a maior abstância. Os senhores pregam dízimo, não sabem nem o que é dízimo, e muitos dizimistas na eternidade vão alcançar a misericórdia de Deus. Aqueles que pregavam por ignorância, muitos que já se foram, morreram, que eram pregadores de dízimo, porque pregavam porque aprenderam errado e ensinaram errado. Tinha a mente fechada para a verdade, o coração fechado para a verdade. Pessoas que pregavam dízimo, mas que nunca ouviram uma pregação como essa, estes sim alcançarão a misericórdia de Deus, porque Deus não castiga o inocente. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Aqueles que pregavam por ignorância, pregavam a mentira, como se fosse a verdade, crendo que estava pregando Bíblia, estes alcançarão a misericórdia de Deus. Mas ai de você que escuta uma mensagem como essa, e outras mensagens, continua não abrindo mão para a verdade, continua endurecendo o coração para a verdade de Deus. Ai de você que depois de ouvir uma mensagem como essa, continuar enrolando os fiéis, pregando o evangelho do medo, o evangelho do devorador, migrador e cortador, que se não der 10% do salário, vai empobrecer, mas se der o dízimo, Deus vai dar bênção com abundância. Esse evangelho do medo, Deus vai requerer dos senhores. Deus vai requerer dos senhores. Arrependa-vos dos vossos pecados, das vossas mentiras, das vossas tradições religiosas, dos usos e costumes das vossas denominações. Arrependam-se antes que o livro da chamada seja aberto e Deus mande o anjo vir te buscar. Louvado e agradecido seja Deus. Irmão, ligue. Louvado seja Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Para Deus mais vale uma igreja com 10 crentes, ofertante, que vai para o céu,
do que uma igreja com uma geração de crente dizimista que prega o judaísmo no lugar do cristianismo. Arrependei-vos. Arrependei-vos depressa e parem de pregar dízimo. Parem de dizer que para entrar no céu tem que ser dizimista. Louvado seja Deus. Porque para entrar no céu você tem que deixar o judaísmo e pregar o cristianismo. Para entrar no céu você tem que nascer de novo. Tem que deixar a mentira, o engano. Senhores avarentos, louvado e agradecido seja Deus. Arrependei-vos. Deixe de estar cobrando dízimo. Tem que se arrepender das vossas mentiras, pregações pregadas em cima dos púlpitos, enrolando o povo. Escute o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A igreja é você, sou eu, somos nós. Então, se você tem ouvido, ouça a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo está usando esse barro mais pequeno do que uma formiga. Porque dependesse de mim, eu não estaria aqui trazendo essa mensagem para você. Mas Deus usa quem Ele quer. Louvado e agradecido seja Deus, porque para mim tanto faz, que nem tanto fez você ser dizimista ou não, você está mentindo, pregando dízimo ou não, problema seu, o dinheiro é seu, faça dele o que você bem quiser, faça dele um bom proveito. Mas Deus se importa com você, e Deus não quer levar mentiroso para o céu. Lá no céu não entra mentiroso, enganadores, mercenários. Lá no céu não entra crente fariseu. Arrependa-se dessas pregações. Louvado seja Deus. O tempo de arrependimento, meus irmãos, o tempo do arrependimento está acabando. Será que você não enxerga isso? Será que você não sente isso? Que as profecias estão se encaixando, se cumprindo, e o tempo do arrependimento está acabando? E que estamos em véspera do arrebatamento, da volta do Salvador. Louvado seja Deus. O diabo sabe que resta pouco tempo, meu irmão e minha irmã. O diabo sabe que resta pouco tempo. Ele sabe que o Salvador está voltando. 1 Pedro 4,7 está dizendo que o diabo sabe que resta pouco tempo. É tempo de arrependimento. O reino de Deus está perto. O Salvador está voltando. Louvado seja Deus. Meus queridos, o tempo de arrependimento está se acabando. Já é a última hora. Quem sabe para você pode ser o último alerta, o último aviso do Eterno para ti. Quem sabe o amanhã você não esteja mais com vida. Arrepende-te agora. Seja humilde. Seja verdadeiro. Seja vaso. Seja servo. Louvado e agradecido seja Deus. Jesus te chama ao arrependimento, senhores líderes. Jesus, o Salvador, te chama ao arrependimento. Abre o teu coração, dobra os teus joelhos e pede perdão a Deus pelas almas que você jogou no inferno, porque não trazia isso aqui para você. Você que não tem cheiro de ovelha e cheiro de
Muitos dos senhores têm cheiro de dinheiro, e não tem cheiro de ovelha, não tem amor pelas almas. E Deus vai requerer dos senhores as ovelhas que Ele confiou nas vossas mãos. Os senhores irão prestar conta a Deus de cada alma. Ou os senhores acham que estão brincando de ser pastores? Ai dos senhores que brincam de ser líder. Há uma cobrança muito grande. Se o senhor não tem chamada para a liderança, para o pastorado, vá ser outra coisa, mas não queira uma chamada que não é a sua, porque Deus vai requerer de você. Não brinque de ser pastor. Louvado e agradecido seja Deus. Quanto mais você aprende, mais Deus vai cobrar, mais Deus vai requerer de você. Ele te confiou as suas ovelhas nas suas mãos. E o que você tem feito com as ovelhas do Senhor? Arrependeu-vos, porque foi esta a pregação dos apóstolos. Arrependeu-vos, porque é chegado o Rei do Céu. Foi essa a pregação de Jesus. Jesus nem os apóstolos pregaram dízimo. Jesus e os apóstolos não pregaram Malaquias 3, 8, 10. Louvado seja Deus. Jesus te chama ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. Desde de Gênesis a Apocalipse, meu querido, o Evangelho de Jesus está baseado no arrependimento. Se você for ler de Gênesis a Apocalipse, do primeiro livro ao último livro da Bíblia, você vai perceber que o Evangelho de Cristo está baseado no arrependimento e não a levar dinheiro para os cão gulosos, os mercenários, assaltantes da fé. Mas se você quer ajudar o líder, o seu pastor, a pagar uma água do templo, a pagar uma luz, a comprar um banco, contribua. Não seja também avarento, abra suas mãos, mas dê oferta voluntária, conforme os apóstolos faziam. Porque na Bíblia, você não vai me provar nenhum discípulo de Jesus sendo dizimista, dizimando. Até porque dízimo nunca foi dinheiro. Mas você vai ver eles ofertando voluntariamente, sem constrangimento. Louvado e agradecido seja Deus. Você não vai ver, nem nunca provar a mim nem a ninguém, que Jesus ou os discípulos eram dizimistas. Não, senhor e não senhora, porque o apóstolo Paulo não pregou dízimo, ele pregou ofertas voluntárias. Os discípulos de Jesus não eram dizimistas, eram ofertantes. E o seu templo, a sua igreja, a sinagoga precisa de dinheiro, sim, mas não precisa os senhores líderes estar mentindo, dizendo que dízimo é dinheiro. Dinheiro na Bíblia é oferta voluntária. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Isto aqui se trata de oferta voluntária. Isto aqui não é dízimo, não senhor, não senhora. Tem cão guloso dizendo que aqui é dízimo. O apóstolo Paulo não pregava dízimo, até porque dízimo nunca foi dinheiro. Eles eram ofertantes e eles contribuíam para a obra voluntariamente, com alegria. Eu sou fruto de uma igreja ofertante. Eu nasci em um berço evangélico e a igreja pregava a oferta voluntária e não Malaquias 3, 8, 10 e não dízimo. E por a minha igreja, o templo que eu congregava, porque igreja somos nós, né, irmão? Eu falo igreja no modo de... você entende, né? Por a nossa igreja, nosso templo não pregar dízimo, era considerado uma seita, era a igreja mais perseguida no bairro. Era a igreja que eu nasci nela, porque ela era ofertante e não dizimista. E essa igreja encheu, irmão.
encheu que o povo ficava em pé. Os irmãos tinham amor um pelos outros. Se tivesse os irmãos desempregados, os irmãos, a campanha, a mão amiga que tinha na igreja, levava a cesta básica para o irmão desempregado, arrumava emprego para o irmão. E a igreja crescia, irmão. Parecia até a igreja de Atos, dos apóstolos. Lá o pastor, meu saudoso pastor Manuel Cristiano Dias, não era um cão guloso. Ele tinha cheiro de ovelha e não de dinheiro. Lá não se enrolava o povo, não mentia para o povo. Lá não pregava essa mentira de devorador, mingrador e cortador, não, irmão. Lá se pregava Bíblia. E a igreja era uma benção. Porque lá a gente aprendeu a forma correta de levar o seu dinheiro para o templo. E a forma correta é esta aqui, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Essa história de Malaquias 3, 8, 10, irmão, é lei. É Moisés, não Jesus. É judaísmo. Louvado seja Deus. E a mensagem para você, irmão, de Gênesis e Apocalipse é arrependimento. Arrependimento. O arrependimento vai salvar a tua alma do abismo. Mas sem arrependimento, meu irmão e minha irmã, sem o arrependimento, senhores pastores, apóstolo, bispo, padre, não haverá a misericórdia de Deus. Sem arrependimento não tem misericórdia. Louvado e agradecido seja Deus. Sem arrependimento, irmão, você não vai para o céu. Sem arrependimento não tem vida eterna. Sem arrependimento você não verá Deus. Arrependa-se. Louvado e agradecido seja Deus. Esta é a palavra de Deus para minha e a sua meditação. É esta mensagem que Deus botou no meu coração e mandou ligar essa câmera e registrar, porque essa palavra vai cair no endereço certo e vai dar muito fruto. Deus vai levantar muitos Josias na face da terra, porque estão brincando com a palavra de Deus, estão usando a palavra de Deus para assaltar a fé do povo, para se beneficiar. E Deus está cobrando de vós: arrependei-vos, arrependei-vos em nome de Jesus.